Graça e paz, queridos. Como foi sua semana? Quais foram os desafios? Quais foram os aprendizados que Deus permitiu para você? E talvez uma pergunta mais importante: como é que foi a sua caminhada com o Espírito Santo nessa semana? A gente tem falado sobre ele e tem enfatizado sobre a sua atuação e a sua presença na nossa vida. Eu queria começar hoje com um momento de oração, e a minha oração que eu incentivo e estimulo você a fazer nessa noite, vocês que estão em casa, e além, inclusive um recadinho para vocês que estão em casa que poderiam estar aqui, é que vocês peçam para que o Espírito Santo estimule vocês para estarem aqui conosco nesse momento de comunhão. Mas o meu pedido nesse momento de oração é que você peça para que o Espírito Santo fale com você, insista com você, continue batendo na sua porta. Se ele estiver lá dentro, que ele continue encorajando você de uma forma muito intensa, muito grande. Peço essa oração porque tenho duas notícias para você. Uma notícia ruim e a outra notícia boa. É difícil, né, começar assim, dizer, não. A notícia ruim é que no mundo você vai passar tribulação. Quem disse isso, Bona? Jesus. Você vai passar a tribulação. Não tem como a gente escapar, porque foi o próprio Jesus que disse. A notícia boa é que tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Essa é a notícia boa. Obrigado. Ele venceu o mundo por nós. As nossas tribulações, mesmo aquelas provocadas por nós, Ele cuida, Ele nos ajuda a passar por ela. Então eu queria que nessa noite você pudesse curvar sua cabeça agora e dissesse: Espírito Santo, preciso ouvir a tua voz, não a voz de Bona ou a voz de quem quer que seja, mas preciso ouvir aquilo que o Senhor quer me falar. Nos submetemos ao Senhor, Espírito Santo. Nos submetemos à Tua palavra verdadeira, viva, penetrante, eficaz, a ponto de dividir a alma, o espírito, as nossas emoções, penetrar nos cantos, recantos mais profundos da nossa alma, da nossa existência humana, e fazer um rebuliço santo, nos trazer a renovação, talvez a restauração, e nos encorajar a viver nesse mundo, mesmo na tribulação, caminhando, sabendo que o Senhor venceu a tribulação. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, aquele que nos doou a presença do Espírito Santo, para viver em nós e através de nós. Louvamos pelo poder do Espírito Santo. Amém. 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 Quem é o Espírito Santo? Nós estamos tentando responder essa pergunta durante
esse mês de fevereiro. Já se foram 3 mensagens, contando com a do acampamento, já 4, com mais 2, 6 mensagens. Eu acho que 6 mensagens, isso? 6 mensagens. Respondendo essa pergunta: quem é o Espírito Santo? Quem de fato é o Espírito Santo? E hoje nós vamos estar encerrando essa série, pensando sobre quem é o Espírito Santo. Talvez a gente não consiga responder, porque é algo extremamente profundo, mas talvez a gente consiga entender algumas dicas importantes, verdadeiras, extraídas da palavra de Deus. A mensagem de hoje, então, é o poder do Espírito Santo. Domingo nós vimos Deus nos falando sobre o Espírito Santo. Ele é divino, é a divindade. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus também, assim como Deus Pai, Deus Filho, Jesus, o Espírito Santo. Ele vive em nós e conosco. Espírito Santo é o poder de Deus? O Espírito Santo é a força de Deus? O Espírito Santo é uma autoridade especial? O Espírito Santo é uma experiência que temos através da oração, do jejum, da adoração, do louvor, da contrição, da devocional. Quem é o Espírito Santo? Qual a resposta você tem para essas perguntas? Como é que você responderia essas perguntas? Fique atento que a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões. Eu escolhi 2 textos para a gente conversar um pouquinho sobre o Espírito Santo e sobre o poder do Espírito Santo. Algo que ao longo da história ainda pessoas não entendem quem é o Espírito Santo. Que poder é esse? O que fazemos com esse poder? Ou o que esse poder faz em nós? Mateus capítulo 28, Jesus, ele cheio de autoridade agora, já tinha ressuscitado, já tinha vencido a morte, vencido o diabo. Então ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Atos capítulo 1, 8. Jesus, diante dos seus discípulos, ele chega e diz: fiquem em Jerusalém, e vocês receberão do alto o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. E aí então o resto você sabe: sereis minhas testemunhas. Queridos, o Espírito Santo, ele é santo. Ele é separado, ele é pleno. Ele é Deus. Ele é o Deus que nos capacita. É o Deus que age em nós e através de nós, com o seu poder. E isso para que possamos realizar o propósito eterno de Deus aqui, na nossa vida. E aí alguns textos que eu separei para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ele é o Deus que nos capacita e que age em nós. Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo, em sua oração diante de Deus pela a igreja lá em Éfeso, ele diz: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, as riquezas de Deus, Ele os fortaleça
no íntimo do seu ser com poder, por meio de quem? Do seu Espírito, ou seja, do Espírito Santo de Deus, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Aqui uma base muito boa para falarmos sobre a Trindade. Aqui está presente Deus Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 13, Paulo já escrevendo a outra igreja, numa outra cidade, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, como nós precisamos disso, né? Nesses dias de hoje, sim ou não? Transbordar de esperança, no meio das dificuldades, das tribulações, no meio das contradições, no meio das distorções que temos vivido, no meio de uma bagunça que temos vivido, de falta de tantas coisas, né, queridos? Para que vocês transbordem de esperança pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Vamos lá para João. Antes de João tem uma frase que eu queria que vocês pudessem, de alguma forma, gravar e martelar no seu coração. Os discípulos de Jesus precisam se submeterem a essa autoridade de Jesus e serem cheios do poder do Espírito Santo. Guarde essa frase. 1 Coríntios, não é João? 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5 e o versículo 13. Vou ver se eu acho aqui o meu texto de 1 Coríntios para não ter que abrir a Bíblia, mas deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5 e depois o versículo 13. Está aí para você acompanhar, mas eu quero acompanhar aqui que fica melhorzinho para mim. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. Olha a decisão de Paulo, né? E este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria. E aí ele está dizendo, não foram palavras humanas, palavras de conhecimento que eu aprendi. E Paulo poderia muito bem ter dito aqui, palavras que eu conheço muito bem. Paulo conhecia muito bem o hebraico, a língua do Antigo Testamento, o grego, o aramaico, línguas faladas na época no Novo Testamento. E Paulo ele se desfaz de tudo isso, ele disse, não fui a vocês assim, com a minha sabedoria. Mas as minhas palavras, elas consistiram em demonstração do quê? Do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse aonde? Na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Versículo 13, ele diz, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Interessante como Paulo ele se utiliza de uma verdade extremamente aprendida pelo próprio Espírito Santo,
para repassar isso para a igreja e para as pessoas. Agora sim, João 14. João 14, 16, o versículo 17 ao versículo 26. Palavras aí dirigidas pelo próprio Jesus. Ele diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele, o Pai, lhes dará outro Consolador. Jesus já era um Consolador. Jesus já era aquele que se colocou ao lado, para estar com vocês para sempre. Aqui a ideia é estar permanentemente com vocês. Ou seja, Ele nunca irá sair. É aquela visita que se tornou... Você já recebeu alguma visita que não quis mais sair da sua casa alguma vez? Sim, não precisa levantar a mão. Aquela visita que gostou tanto da sua casa, que ela foi passar 2 dias e passou 3, só uma semana. E você ficou preocupado porque o negócio estava pegando, né? E ela resolveu dizer para você: eu posso morar aqui? Isso já aconteceu com a gente. Eu posso morar com vocês? Alguém se identifica aí? Pisca o seu olho esquerdo, o seu olho direito. O Espírito Santo fez isso. Ele chegou na sua casa e disse: posso morar com você? Aí você, mas até quando? A vida toda. Eternamente. Eu não vou embora mais nunca. É isso aqui que Jesus está dizendo. Para sempre. O Espírito da verdade, pois é, não há mentira, não há dúvida nele. E se ele está aí, ele vai sempre te levar à verdade. Tirar as dúvidas, os empecilhos. Porque nós vivemos num mundo de mentiras. O mundo não pode recebê-lo. Jesus já deixa claro aqui que não é todo mundo que recebe esse Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo. Não é para todos. Porque não o vê, nem o conhece. Interessante. Você vê o Espírito Santo? Você o conhece, mas Jesus está dizendo que as pessoas do mundo que não vê e não conhece, mas parece que ele dá a entender que eu e você, nós vemos e conhecemos ele. Se você pensar bem, você vê o Espírito Santo. E o pastor está com uma teologia da pneumatologia. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, meio equivocada. Você vê o Espírito Santo. Sim ou não? Agora a pergunta é: como? Aí a gente vai, você fique alerta até o final da mensagem, você vai entender um pouquinho de como é que você vê o Espírito Santo. Como é que você conhece o Espírito Santo? Jesus está dizendo que a gente vai ver e conhecer, porque ele disse que as pessoas do mundo nem veem nem conhecem. Mas vocês os conhecem. Vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês e estará, lembra? Estará permanentemente com vocês. E o versículo 26, ele diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará, olha que interessante, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser, ou lhes disse. Pois bem, 2 palavras eu quero trazer para a nossa reflexão hoje à noite, dentro desse contexto de Mateus 28, 18 e Atos 1, 8. 2 palavras. Há um livro muito interessante do Dr. Russell Shedd, que ele trabalha exatamente essas 2 palavras. Eu aconselho você, de alguma forma, pegar esse livro. Esse livro, inclusive, está em PDF, você pode baixar esse livro e lê-lo de uma forma gratuita. Então, não vai ter custo nenhum para você. Vale a pena. E me abençoou muito algumas palavras que eu ouvi do Dr. Russell Shedd sobre esse assunto. E as 2 palavras são autoridade e poder.
Inclusive a gente tem uma canção que fala essa, né? Autoridade e poder e domínio em suas mãos. Cantamos hoje? Cantamos hoje, é isso mesmo, não estava querendo fazer um... Seu sentido é igual ou diferente? O sentido dessas duas palavras, o sentido é igual ou diferente? Mas outra pergunta para você pensar. Quando você fala em autoridade, é a mesma coisa que você falar em poder? Quando você fala de poder, é a mesma coisa que você fala em autoridade? Quando Jesus falou em autoridade em Mateus capítulo 28, versículo 18, e quando Jesus falou sobre poder em Atos 1:8, Jesus estava se referindo à mesma coisa? Você sabia que tem muitas pessoas que colocam essas duas palavras como palavras que são iguais, palavras sinônimas? Mas não são. Sentido diferente. O termo, por exemplo, autoridade, vem de uma palavra no grego chamado exousia, que significa o poder de falar, o poder de usar o seu direito de governar. Essa é a palavra para autoridade. Exousia. Uma palavra forte que Jesus usa exatamente essa palavra em Mateus 28. Por causa da posição que lhe foi dada. É aquilo que sai da natureza da pessoa. Ela, em si, ela é a autoridade. Tem a ver com o direito que tem nela de você obedecer. Entendeu? Aí você pode depois consultar aí, se aprofundar um pouco mais, durante essa semana, nos pequenos grupos, e você, no seu informativo, você vai ter também uma palhinha sobre isso. Já a palavra poder é uma palavra chamada dunamis, que inclusive vem a palavra dinamite, dinâmico, ação, força, capacitação, habilidade especial para fazer algo especial. Isso é poder. Deixa eu dar um exemplo de autoridade e poder. Eu saí rapidinho no carro para pegar algo muito perto, negócio de 1 quilômetro. Saí, eu e Mabel, e quando eu fiz a volta, algo improvável aconteceu, que nunca tinha acontecido. Nunca eu tinha visto aquela cena naquele lugar. Quando eu vou me aproximando de chegar na minha casa, sabe o que eu vejo? Um guardinha de trânsito, uma autoridade, e ele faz com sua mãozinha. Isso é a autoridade. Eu tinha o poder, porque eu estava de carro, engatar uma segunda, uma marcha mais forte, e ignorar aquela autoridade. Eu tinha o poder ou não tinha? Vocês têm dúvida? Tinha ou não tinha? Tinha. Eu olhei para o guarda, eu digo, posso, mas não devo. E aí, obviamente, parei o carro. Minha carteira não estava no carro. Meu documento não estava. Eu nunca ando sem carteira e sem documento, gente. Eu olhei para o guarda. O guarda, por favor, o documento. Eu disse, seu guarda, é o seguinte. Eu não sei se o senhor vai acreditar. Ele já deu, sabe aquela risadinha para mim, assim, com... Vá, eu já ouvi esse filme. E eu disse, eu saí de casa agora, para vir aqui rapidinho, e eu moro pertinho aqui. E meu documento está em casa. E eu nunca saio sem ele, seu guarda. Aí disse, pois é. Aí Mabel chegou e disse, se Mabel lembra, Mabel disse,
Se o senhor quiser, eu vou lá pegar enquanto ele fica aqui. Rapidinho, a casa é aqui. Eu vou lá pegar. Eu disse, senhor guarda, o senhor pode até me multar, porque o senhor está certo. O senhor é autoridade. Mas, se o senhor permitir, a minha esposa vai lá e eu fico aqui, aguardando, como prova que o meu documento está lá e vai chegar em suas mãos. O guarda usou de misericórdia e disse, tá bem, não precisa não. Eu vou acreditar em você. Pode entrar no seu carro. Disse, você não vai me multar não, né? Ele disse, não, pode ir em paz, está tranquilo. Eu fui embora. Então, exemplo de autoridade e poder. Eu tinha o poder de passar por cima daquela autoridade. E muitas pessoas, você tem visto cenas de filmes em televisão e tal, que as pessoas fazem isso de fato. Viram uma bagunça enorme, mas elas fazem isso. Então aí, eu não fiz, graças a Deus. Jesus usou em Mateus 28 a sua autoridade. Para fazer o que, Bona? Para nos enviar. Para nos comissionar a uma obra grandiosa. Por isso que ele chega e diz, toda autoridade, exousia, me foi dada no céu e na terra. Não sobra para ninguém. Eu tenho a autoridade. A frase muito usada por militares, que a gente sabe muito bem, a gente utiliza, eu gosto muito dessa frase. Missão dada. Missão dada. Agora vamos repetir isso como discípulo de Jesus, como se fosse discípulo, como se fosse Jesus falando com toda a autoridade. Missão dada. Muito fraco ainda. Missão dada. Quantos foram do exército eu sei que tem um sargento ali, né? Sargento Cristiano. Cris, isso era mais forte ou não era? Era assim? Bem mais? Cris, fala aí. Tu e o guerreiro aqui junto e mais Valdemir aí. Missão dada? Missão cumprida. Ixi. Percebeu o tom? Fico bonito. Vocês tudinho junto, não deu os dois. Missão dada. Missão cumprida. Pronto para morrer. Pronto para a guerra. Porque não é opção. Quando vem de uma autoridade, você não pode dizer, eu não sei se vou obedecer. Se não obedecesse, cadeia, cilindró. Não tinha argumento. Por quê? Porque a autoridade, quando ele usa da exousia, as pessoas têm que obedecer. Não negociar. A autoridade deve ser obedecida. Toda autoridade, ela precede a um mandamento. Uma ordem. A pergunta é, preste atenção nessa pergunta, ela não está aí. Temos obedecido a Jesus ou passado por cima, acelerado a nossa vida e fazendo o que queremos e não o que Ele nos mandou fazer? Temos negociado com a autoridade? Aquela autoridade que me parou, ele podia ter dito, você está errado, você sabe que tem que andar com a carteira, e por isso eu vou lhe autuar. Está aqui a multa. E eu não podia questionar. Eu fui conversar com ele, e explicar uma situação. Alguns discípulos tentaram fazer isso com Jesus. Jesus, é o seguinte, eu quero te seguir. Você é autoridade. Mas deixa primeiro eu enterrar meu pai e minha mãe. Qual foi a resposta de Jesus? Deixe os mortos enterrar seus próprios mortos. Jesus, eu quero te seguir, mas espera aí, Jesus, deixa eu negociar minhas terras, a minha fazenda, os meus negócios. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser meu discípulo.
Jesus foi muito enfático. A autoridade não negocia. Quando você chama seu filho e mostra uma varinha, sabe o que é isso? Pais, você tem usado uma varinha com seus filhos? É bíblico. A Bíblia manda. Então você chega e diz: filho, existem princípios nessa casa. Filho, nessa casa, a gente evita mentir, desobedecer ordens de papai e mamãe. Filho, nessa casa, a gente procura não chamar palavras feias, não assistir coisas erradas. Quando você for na sua escolinha, você não deve brigar com seus coleguinhas. Então existe, filhos, autoridade e princípios e regras para serem cumpridas. Filho, e quando acontecer alguma coisa na sua vida, que essas coisas estejam sendo aceleradas e ultrapassadas, então nós vamos usar uma varinha para lhe lembrar a autoridade. Então, na verdade, a varinha serve como um sinal de autoridade. Por isso que papai e mamãe devem usar com muita sabedoria de papai do céu. Isso é um outro exemplo de autoridade. Essa varinha ela foi muito utilizada, graças a Deus, e deu certo quando ela é usada na disciplina em sabedoria com o Senhor. Sabe o que é mais interessante, queridos? É que Jesus não colocou uma varinha indicando uma disciplina para nós. Você não encontra isso. Eu não sei por que Jesus fez isso. Porque parece que nós só obedecemos quando existe uma autoridade, um sinal de autoridade. Se o sinal não tiver vermelho, nem verde, nem nada, você passa. Você dá uma buzinada e passa. Quando ele está verde, você também passa. Quando ele está amarelo, você presta atenção. Quando está vermelho, você deve parar. São sinais. E se não houver sinais, há uma bagunça. Então parece que nós agimos por sinais. Reagimos por sinais. Mas Jesus não deixou nenhum sinal a respeito da missão que Ele nos deu. Pense comigo, se Jesus tivesse dito o seguinte, quando Ele deu, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos e tal. E se Ele dissesse, se vocês não cumprirem a minha ordem, não obedecer a minha autoridade, matarei seus filhos. Preste atenção se fosse assim. Você ficará doente em poucos dias e morrerá. Você nunca entrará na faculdade. E se entrar, você nunca se formará. E se formar, você nunca conseguirá um emprego. Você nunca se casará, se você for solteiro e desobedecer a minha ordem. Você ficará desempregado. Você não terá paz na sua vida, se você me desobedecer. Será que teria algum crente desobediente? Você acha que teria, gente? Vocês que estão em casa aí, vocês acham que teria algum crente que ousasse não cumprir a autoridade de Jesus? Que ficasse fazendo o corpo mole? Vou quando eu sentir, se eu não sentir, não vou. Faço quando der vontade, quando não der, eu não faço. Mateus 28, Jesus está no monte, e aí, deixa eu dizer para você, Jesus está no monte da Galileia, onde ele fala de autoridade missional, lugar onde Jesus iniciou seu ministério, chamou seus primeiros discípulos,
e pregou o grande sermão chamado Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Foi quando Jesus deu esse mesmo lugar. Depois que ele ressuscitou, ele vai e dá a grande ordem, a grande missão aos seus discípulos que o acompanharam. Já em Atos, aí você está vendo, Jesus está em outro monte, só para você entender que são duas coisas diferentes. Quando Jesus usa a autoridade e quando Jesus fala do poder do Espírito Santo. Jesus agora, em Atos 1:8, ele está no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Quando ele fala sobre o poder capacitador do Espírito Santo. O mesmo monte que Jesus desceu, porque desceu do monte, e ele vai para um lugar onde ele é crucificado. E o mesmo monte que Jesus, quando voltar, a Bíblia diz que ele vai pisar nos montes da Oliveiras. É ali que ele vai colocar seus pés. Curioso é que no Monte das Oliveiras está o maior cemitério judaico. Sabe por quê? Porque os judeus acreditam nessa profecia de uma forma tão forte, e eles acreditam, é dito na profecia, que Jesus, quando voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E aí eles querem ser os primeiros a serem ressuscitados. Por isso que eles estão no Monte das Oliveiras. Está o maior cemitério dos judeus, lá no Monte das Oliveiras. Autoridade e poder, aquilo que Deus tem para mim e para você. Autoridade e poder são duas palavras diferentes, já falamos, e nós precisamos entender um pouco dessa grandiosidade que Deus nos dá aí. Tem mais dois textos para vocês aí. Um texto de 1 Tessalonicenses, onde Paulo fala sobre esse poder, esse dinamismo do Espírito Santo. E ele diz aos Tessalonicenses, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Ele praticamente repetindo aquilo que ele falou para os romanos, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, a minha vida, tudo que me faz viver, deve ser conduzido pelo Espírito Santo. Nem sempre Bona deixa isso acontecer. Porque eu desobedeço a uma autoridade e a um poder que está me levando a uma capacitação para cumprir a ordem da autoridade. O papel do Espírito Santo. Por isso que nós estamos falando hoje sobre o poder do Espírito Santo. O poder que está no Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é nos levar a obedecer à autoridade. Jesus Cristo. Por isso que ele diz, Ele conduzirá vocês a toda verdade. Preste atenção às respostas da pergunta que eu fiz antes para vocês. Quem é o Espírito Santo? Ele não é o poder de Deus. Ele é a fonte do poder de Deus. O Espírito Santo, ele não é a força de Deus. No Espírito Santo está a força de Deus. Porque poder não define o Espírito Santo. Poder é algo que tem no Espírito Santo, que é dele, que pertence a ele. Estão conseguindo me acompanhar? Não é uma experiência que temos através de oração, do jejum, da adoração.
Não, essas coisas nos ajudam a uma aproximação, a uma devoção, mas não são elas que estão ou estão nos levando a uma vivência do poder, da presença e da atuação, da capacitação do Espírito Santo. Preste atenção, porque muitas pessoas confundem isso. Muitas pessoas confundem isso. Não é uma experiência que temos através da oração, eu falei isso, né? Então é o resultado de uma vida em obediência a Jesus e a sua palavra. O que acontece se tentarmos obedecer à autoridade de Jesus, de ir e fazer discípulos? Amém. Vou e faço um discípulo de Jesus, mas sem o poder do Espírito Santo. O que acontece? Nada. Dentro da perspectiva de Deus, nós precisamos do poder atuante, capacitador do Espírito Santo em tudo que estamos e queremos fazer, queridos. Tudo. O que acontece se tentarmos usar o poder do Espírito Santo sem obedecer à autoridade de Jesus e ir e fazer discípulos? Muitos têm tentado fazer isso. Está aí o mundo em confusão. O Brasil é um dos países que mais cresce o Evangelho no mundo. Temos cidades no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, inclusive aqui em Pernambuco, com 60% de crentes. E pasme, é uma das cidades mais corruptas de Pernambuco. Tentar viver o Evangelho sem obedecer à autoridade de Jesus é tolice. Tentar ser cheio do Espírito Santo sem obedecer à autoridade de Jesus é tolice. Quero lançar um desafio para vocês nesse final da mensagem. Qual é o meu desafio para mim e para você, queridos? Eu passei uns 15 dias pensando nessa mensagem, pensando o que falar sobre o poder do Espírito Santo. Eu queria lançar para vocês o seguinte: se você quer obedecer, de fato, à autoridade de Jesus sobre a sua vida, e viver uma vida cheia do poder, da plenitude do Espírito Santo na sua vida, no meu entender, eu coloquei alguns desafios, confesse ao Espírito Santo a sua desobediência à autoridade. Se você não está fazendo discípulos, você está desobedecendo à autoridade de Jesus. Assim como se eu não tivesse parado aquele carro, eu estava desobedecendo à autoridade daquele policial. Assim como se o meu filho desobedecesse e eu não usasse a autoridade que Deus me dá para discipliná-lo, eu estava desobedecendo ao Espírito Santo. Primeira coisa, confesse ao Espírito Santo a sua desobediência. Senhor, eu tenho desobedecido ao Senhor. E obrigado porque o Senhor não me fulminou. O Senhor não tirou as minhas coisas. O Senhor não me puniu com doença. Confesse ao Espírito Santo sua negligência ao poder dele na sua vida. Porque o poder operante de Deus está aí para operar em você, até a vontade de Deus, de Jesus, ser cumprida em você. Amém, querido? Esse é o poder de Deus operante na sua e na minha vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz:
a obra que Deus começou em nós, Ele há de completar até o dia final. Essa semana, eu quero estar concluindo com essas palavras. Essa semana eu me perguntei diante de Deus, por que poucas pessoas se interessam em ir e falar de Jesus a povos que nunca ouviram dele? Por que poucos crentes? A gente sai daqui, gente, a gente vê igrejas batendo umas nas outras. Tem lugares que tem 4, 5 igrejas, uma agarradinha na outra, porta com porta, cheias. Por que, Senhor? As pessoas não se interessam em ir por lugares onde ninguém ouviu falar de Jesus. Existe mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar a palavra Jesus, que não existe nada escrito para eles na Bíblia. 2 bilhões. Quase 30%, mais de 30% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Por que, Senhor, não ia lugar? E a gente ouviu uma música essa semana que está na mídia, de uma garota falando sobre a ilha de Marajó, perto de Belém, onde crianças de 6 e 7 anos se prostituem com os turistas para ganhar R$5, para ajudar na alimentação e para comprar o óleo, que é um combustível lá conhecido como ouro preto, porque lá o óleo é muito caro, para colocar nos barquinhos dos seus pais para poder pescarem. Elas se prostituem para ganhar R$5. Garotas de 6, 7 anos de idade. Está aí na internet, pode colocar lá. O que está acontecendo na Ilha Marajó? Vá lá. Inclusive uma denúncia feita pela uma das ministras e que as pessoas ignoraram, mas está lá. Um lugar onde tem um dos maiores índices de exploração sexual infantil e também venda de órgãos infantil. As crianças são tiradas dos seus pais, tirados alguns órgãos e vendidos para outras pessoas. Tráfico infantil. Por que, Senhor, as pessoas ignoram isso? Ou ir para países da África e comprar algumas crianças que são vendidas para não morrerem e para não serem estupradas até a morte. Como um jovem comprou 150 crianças. E ele está cuidando de 150 crianças, porque todas elas estavam sendo condenadas à morte. Ele comprou, pagou, e ele está cuidando dessas crianças num país da África, que não pode nem dizer o nome desses países. Por que, Senhor, não ir para Portugal? Não para passear, porque é um país da Europa, mas porque em Portugal o número de cristãos é menos de 1%. Enquanto o Brasil tem mais de 30%, lá é menos de 1%. Por que não ir para Portugal? Evangelizar e cumprir aquilo que o Senhor falou. Por que não criar, Senhor, um grupo de discípulos, ou não ser um pastor dentro das universidades, com jovens, para mudar essa estatística terrível e diabólica, onde 60% a mais dos jovens que entram nas faculdades, eles abandonam a sua fé em Jesus. Por que não, Senhor? E está lá, ao invés de estar aqui.
jovens se suicidando, sendo aliciados a viver uma vida com ideologias terríveis, diabólicas. Eu me pergunto, eu gostaria que você se perguntasse. Eu me perguntei essa semana, por que eu ainda estou aqui, nessa igreja? Se todos aqui já sabem de Jesus e da verdade. Será que eu deveria ter permanecido aqui por todos esses anos, sabendo que tem tantos lugares que ninguém tem um só versículo da palavra? Será que eu, Bona, estou desobedecendo à autoridade de Jesus? Será que eu estou ignorando o poder do Espírito Santo de me capacitar para me levar para outros lugares? Será que eu bloqueei isso? Será que eu me acomodei em falar para um grupo de crentes, estimulando? Quero desabafar vocês, desabafar. Não me arrependo de ter me colocado à disposição do Senhor para estar aqui na Oásis, nessa igreja. Eu sei que o Espírito Santo me soprou para cá. Mas a minha preocupação é que, se Ele tiver me direcionando e lhe direcionando para outros lugares com maiores necessidades, você está disposto a ir? Ou você se acostumou com o seu mundinho aqui? Não precisa falar mais de Jesus, seus amigos estão ali, é uma crentaiada só. Você sai daqui, vai para o seu trabalho, sai daqui, vai e não é confrontado. Se você ir para outros lugares aí, você corre risco de morte. Atos 1:8. O Espírito Santo é a capacitação que precisamos para fazer a missão. A pergunta é: eu estou disposto? Eu sei que um dia todos nós vamos nos deparar diante da grande autoridade. E diante do Espírito Santo. E nós vamos prestar conta do que fizemos aqui, com as nossas vidas, com as nossas habilidades. Eu peço a Deus, querido, como o Genilson orou já nessa noite, que Ele nos encha, dessa consciência do Espírito Santo. Que Ele traga um avivamento dentro da nossa vida, dentro da nossa alma. Baixe sua cabeça, querido, nesse momento. Jesus disse: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Eu envio você para fazer discípulo. Você vai receber o poder ao descer sobre você o Espírito Santo. E você será minha testemunha. Cabe a mim e a você obedecer
a essa autoridade. Espírito Santo, continua agindo na nossa vida. Que haja uma consciência essa semana. Que haja confissão diante de Ti. Que possamos ouvir do Senhor, como nós já oramos aqui. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos ao Teu Espírito Santo que venha com todo o poder sobre nós e encha, até transbordar.